uma questão genuinamente brasileira no debate, né? Então, esse texto que eu estava falando das concepções dos partidos, né? Então, você tinha coisas mais teóricas, né? Vamos dizer teóricas, coisas mais não diretamente compreensíveis no sentido político do termo, né? Então, por exemplo, a mudança do nome do partido para Partido Comunista do Brasil para Partido Comunista Brasileiro, porque o pretexto que em 47 caçaram os mandatos, que como o partido era Partido Comunista do Brasil, ele era uma sucursal de um partido estrangeiro. Shell do Brasil, Esso do Brasil, Ford do Brasil, né? Até o Barão de Tararé, que era vereador em 47, né? Escutando um nobre vereador, né? Um nobre colega falando sobre isso, o Barão de Tararé pergunta: o que o senhor, nobre colega, quer dizer do Banco do Brasil, né? Então, o brasileiro, ele possibilitaria que o TSE aceitasse, a Justiça Eleitoral aceitasse a legalização do partido, né? E tirar o marxismo-leninismo e a ditadura do proletariado, que seriam coisas do estatuto, que seriam coisas ofensivas a uma visão democrática, de ordem institucional, que, tirando isso, poderia permitir a legalização do partido. Então esse foi o argumento, né? O Maurício disse que isso não se sustentava, que eles não iam legalizar o partido mesmo com essas concessões, né? Isso era uma tese jurídica de um advogado, o Silvio Palmeira, que é avô do Marcos Palmeira, o ator, né? Então, mas isso era, na verdade, a luta a briga era contra a Declaração de Março de 58. O partido tinha feito um congresso, o quarto, em 54, e em 58 sai uma declaração do Comitê Central, e essa declaração ela muda a linha política que o Congresso do partido tinha decidido em 54, ou seja, o Comitê Central, o pessoal que não está muito acostumado com o Partido Comunista, né? O Congresso reúne o partido todo, toma decisões, o Comitê Central dirige o partido entre um Congresso e outro, e o Comitê Central não pode mudar resoluções do Congresso. Só outro Congresso pode mudar essas resoluções. A Declaração de Março, na prática, ela muda a linha política do Congresso, né? E a Declaração de Março, ela tem um viés, primeiro, ela parte do... Isso foi um debate que durou até os anos 90, né? Que a visão dos comunistas no Brasil era uma visão nacionalista, mas não era uma visão democrática, no sentido da democracia burguesa, que não se valorizava isso, e que o partido teria que valorizar os comunistas ter seus campeões da democracia, no sentido formal do termo, tá? Isso depois virou democracia com valor universal, mas é uma outra discussão, né? Então essa era uma questão, né? A outra questão é que na Declaração de Março, o papel da classe operária e da sua aliança principal, que sempre os marxistas colocaram, que a aliança principal, inclusive países com a formação social brasileira, era a aliança operária camponesa, ou seja, a classe operária nas cidades com os trabalhadores da terra, os pequenos proprietários, né? Então essa aliança operária camponesa, ela seria uma coisa a ser superada, no sentido da modernização, né? E o mais importante era a luta democrática, e aí a aposta nos setores democráticos da burguesia. E uma polêmica da esquerda brasileira e dos comunistas brasileiros, qual é o papel dessa burguesia nacional, né? O Maurício coloca o núcleo, pode até haver uma aliança com os setores da burguesia, mas o núcleo da aliança é a aliança operária camponesa. Isso está claro, né? E aí se torna um partido que ele vai se tornando um partido mais diluído, que vai tendo reflexos organizacionais, uma linha política mais branda no sentido de não ter como tarefa a perseguição da evolução, né? Mas sim para uma tarefa democrática, inclusive tarefa democrática em detrimento de tarefas nacionais. Isso está claro na Declaração de Março, né? E isso vai tendo reflexos organizativos. Como eu falei, eu citei vários jornais aqui. Eles foram todos desmontados na esteira da Declaração de Março, né? O partido passou a ter um semanário. Sobrou ali, acho que a Folha do Povo, acho que foi a Folha do Povo e o Democrata lá no Ceará. Foi o que sobrou porque os partidos locais seguraram a unha, né? No Ceará e no Recife. O Gregório Bezerra não deixou fechar o
o diário tradicionalíssimo que o partido tinha, o Folha do Povo em Recife. Né? Então, e aí se colocando que o caminho da Revolução, né, o caminho da Revolução Brasileira, mesmo no momento que o Juscelino, né, era um momento de realmente de abertura democrática, algumas questões nacionais sendo vencidas, né, e depois o período de 62, 64, que é a questão das reformas de base, né, que esse caminho, ele não era pela ordem burguesa, pela ordem democrática, ele não estaria garantido. Tanto que teve o golpe. Né? Aí foi aí se cria uma outra crise no seio do movimento comunista, que é a questão, primeiro, a subestimação do golpe. Né? Tem um texto aqui do Maurício na Classe Operária, que ele fala do Nelson Werneck Sodré. Sei que vocês conhecem o Nelson Werneck, que é um autor do Formação Histórica do Brasil, grande historiador, grande historiador, história nova. Só um detalhe, o Nelson Werneck e o Maurício foram colegas de escola militar do Realengo. Né? Só que o Nelson Werneck seguiu carreira e o Maurício foi devidamente convidado a seguir outra carreira. Mas o Nelson era do partido, né? O Nelson foi do partido, né? Era coronel, né? Aí se reformou, ganhava aquela história da expulsória, e saiu como general de brigada. Então ele era um general de pijama, como se chamava antigamente, né? Então ele, o Nelson Werneck achava que colocava que o exército brasileiro tinha uma vocação democrática. E ele escreveu um livro chamado História Militar do Brasil para provar a vocação democrática do exército brasileiro. Caxias que eu diga. Né? Caxias que eu diga, né? A vocação democrática do Nelson Werneck. Apesar da História Militar do Brasil ser um excelente livro. Um excelente livro. Mas tinha essa ilusão O Maurício ele faz uma polêmica aqui porque ele disse que o Nelson Werneck passa pano no Kennedy, porque ele tinha acabado de ser assassinado. Aí tem um livro, Quem Matou o Kennedy? Aliás, esse texto deu trabalho. Esse trabalho deu um texto, foi o último que a gente conseguiu. Nossa Senhora, esse texto foi uma. Tinha muita polêmica, então a gente pensou, não tem como não. Não, tem que botar o texto, mas ele estava em branco. Sim, a gente teve que fazer uma reconstrução. O estado dele era terrível. Mas então, e o Nelson Werneck passando pano com o Kennedy, e ele chamando o Nelson Werneck de coronel. O Maurício também era meio. Era cruel. Era cruel. O coronel Nelson Werneck, foi não professor, ele estava no exército, não era mais militar. Bem, e aí, pós-64, aí a polêmica ela volta para o seio do Partido Comunista. Né? Aí Marighella, Mário Alves, Gorender, Joaquim Câmara Ferreira, né? Vão discordar da linha pacifista. Né? Aí uma outra disjuntiva, que é a disjuntiva das organizações que fizeram a luta armada na cidade. Né? Então essas duas disjuntivas. Não sei, você terminou? Estou terminando. Então termina que eu queria te fazer uma pergunta. Tá, aí é o seguinte, aí o Partido Comunista do Brasil ele lança um texto em 67 chamado Guerra Popular, Caminho da Luta Armada no Brasil. Né? Esse é o texto. O Sérgio fazia a edição desse. Fizeram a edição desse texto. Que era o texto. Não está aqui. Ele não está aqui porque ele é um texto. Eu creio, alguém me disse, assim, aquelas coisas que são da memória afetiva, não é da memória histórica. Né? Alguém me disse que foi o Maurício que escreveu o Guerra Popular, Caminho da Luta Armada no Brasil. Não sei quem me disse. Mas oficialmente ele é tido como do Maurício e do João Amazonas. Ah, é? Ele é tido como oficialmente? Oficialmente, entre aspas. Entre aspas, né? Mas ele é um texto do Comitê Central do PCdoB. Né? Ele é do Comitê Central. Ele é assinado pelo Comitê Central. Quem redigiu, né? Mas oficialmente o Maurício é o Amazonas. Né? Segundo a Vitória Grabois, ele ficava no berço, o Amazonas ficava numa Olivete e o Maurício ficava ditando e o Amazonas escreve. Segundo a opinião da Vitória. Era a cidade. Só o Maurício falava. Então, eu estava no berço, né? Desse texto, 67. Aí esse texto da Guerra Popular, né, do Caminho da Luta Armada no Brasil, ele leva, a luta armada prolongada. Né? Claramente, a luta armada ela não pode ser foco, né? Tem uma crítica ao foco, à importação do foco cubano, né? Não coloca a necessidade de uma luta armada prévia nas cidades. Né?
E aí é um pouco o que a gente estava conversando, né, Fábio, um pouco mais cedo, qual era a disjuntiva do Marighella com o Maurício. Né, que o Marighella era a luta armada como iniciativa, os grupos táticos armados, que vão tomando iniciativas, vão fazendo as ações armadas, né, independente de um comando central, né, que era a visão do mini manual do guerreiro urbano do Marighella. Né, e a luta armada na cidade como preparatória para a coluna guerrilheira no campo. Né, que era mais ou menos, aí o Adriano me corrija, né, se eu falei alguma bobagem agora sobre o... Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu Né? tempo. E aí, então a guerrilha do Araguaia, o que a Crimea disse, ela acabou de falar, que era a questão do trabalho de massas e do enraizamento da força guerrilheira na população era essencial.